Alô, beleza? Boa noite, meus amigos. Esquerda do piano especialíssimo. Hoje eu não sei mais que número é, deve ser 28, 29. E hoje é especialíssimo porque eu tô. É o primeiro pianista entrevistado, até hoje só entrevistei percussionistas, mas é o pianista especial, um tremendo músico, tremendo compositor. Um cara que infelizmente eu ainda não conheço pessoalmente, mas a gente vai se conhecer hoje tocando juntos aí para vocês. Eu estou aqui do lado do meu piano, ele está lá em São Paulo, do lado do piano dele, que é o tremendo músico Hércules Gomes. Antes de eu introduzir o Hércules, eu quero agradecer a presença do Bruno Castro. Valeu, Bruno, tamo junto. Bernardo Correia, tamo junto amanhã. Você tem aula às 11, não se atrase, hein? Você não é muito chegado, não. A Gui, boa noite a todos. Hoje temos dois grandes pianistas. Que legal. Tiago Maconato, família Bulcão. Família Bulcão, eu acho que é a minha filha, a mãe dela, Belbécia Sako Kishimoto, direto de Fukuoka, no Japão. Está observando a gente aí. Bom, eu só quero falar aquilo que eu sempre falo na abertura de todos os programas. A esquerda do piano, ela faz duas coisas. Eu tento passar uma visão mais rítmica, mais swingada, mais africana, mais percussiva mesmo da mão esquerda, eu dou esses toques, e também por causa da ideologia, da repartição, do compartilhamento, da solidariedade, que é uma ideologia essencialmente de esquerda. E, e é isso. Eu queria só lembrar para vocês que eu estou com um projeto desde o início do ano, que eu estou compondo uma música por dia. Então até hoje já temos 20 músicas, a 20ª acabando aqui eu vou postar. E eu pretendo seguir com esse projeto, então todo dia vocês vão encontrar no Face e no Instagram a música daquele dia. E daqui a pouco todas no YouTube. Deixa eu chamar o meu amigo para participar dessa live nossa. Deixa eu chamar de novo. Hércules Gomes, bem-vindo. E aí, Leandro? Tudo bom? Boa noite para todos os espectadores aí. Grande abraço para todo mundo. Feliz aqui, obrigado pelo convite, viu? Eu, eu sou um espectador assim frequente aí do canal. Fiquei muito feliz quando você criou o canal, muito legal, preciosidade. Parabéns. Que bom, que bom. E você já está convidado para outros programas aí. Vou te Opa! chamando aí, vai se tornar habituê, vai ganhar uma grana de ser pessoa. Maravilha. Hércules, você eu não sabia, um aluno meu de Vitória que me contou, você é capixaba, né? Sou capixaba, nascido em Vitória, Espírito Santo. Morei a vida inteira, até os 19 anos, em Cariacica, que é Grande Vitória, né? Vitória é um ovo, né? Uma ilha, na verdade, né? E você tem a Grande Vitória, que são os municípios satélites, Cariacica, Serra, Viana, Vila Velha. E eu morei até os 19 anos em Cariacica. E de lá você foi para São Paulo, direto? Não, eu me mudei para Campinas para estudar música, inclusive, né? Porque nessa época, década de 90, a UFES ainda não tinha curso superior de música, né? Hoje em dia tem, o curso está andando muito, muito bem, inclusive, mas na época não tinha. E como eu queria estudar música popular, eu tinha duas opções, ou ir para São Paulo ou ir para o Rio, em se tratando de universidades públicas, né? E as únicas universidades públicas que tinham curso de música popular, bacharelado, era a Unicamp, em Campinas, interior de São Paulo, e Unirio, aí no Rio de Janeiro. E eu tinha que realmente escolher uma das duas, porque o vestibular era no mesmo dia, para o meu azar. Então não dava nem para prestar uma, prestar outra, e o que eu passar eu escolho, porque o vestibular era no mesmo dia. E eu lembro que a Unicamp era uma universidade que dava esse sistema assistencial mesmo, né, de auxílio moradia, auxílio alimentação, auxílio transporte, e por isso eu escolhi a Unicamp, porque se eu não tivesse essa ajuda, eu não teria conseguido cursar o bacharelado, não, fora de casa, fora da casa dos meus pais, não teria, não. Campinas, então você fez a Unicamp, é isso? Fiz Unicamp, bacharelado em música popular na Unicamp. Você foi aluno do Gogô? Fui aluno do Gogô, Hilton Jorge Valente. Aprendi demais com o Gogô. Ele foi professor meu também, particular, lá em São Paulo. Foi muito que joia, que legal, grande Gogô. Eu, com licença um pouquinho, eu, inclusive fiz uma música para ele que se chama Gogô. Que massa. Que legal. Hércules, você quer tocar alguma coisa pra gente?
E Pode se não ser, quiser, vai ter que tocar também. do mesmo jeito, né? Antes Pô, eu lembrei de uma coisa aqui. você, A minha mãe, Teresa Tereza é minha mãe. Pinto. Ah, Minha Dona mãe. Tereza, daqui a pouco eu vou É, perguntar para ela se é tudo verdade mesmo. tudo verdade. Olha, eu vou te falar uma coisa que Ah, tá, a gente estava falando aqui no backstage que eu sou seu fã faz muito tempo. Desde a obrigado. adolescência, Aham. você já ia lá no Espírito Santo tocar, lembra disso? Década de Ia 90. sim. Foi Lembro? nessa época que eu te descobri inclusive na televisão. Eu não Uhum. sei, que talvez você tenha dado aula no festival de Domingos Martins, não lembro, eu sei que eu já te vi Foi. lá nessa época. E aquela época era muito Foi. difícil, não tinha internet, não tinha nada, né? Uhum. Então a gente tinha um sebinho, e mesmo nas lojas que vendiam CD era muito caro na Aham. década de 90, né? Nas lojas que vendiam CD, não Aham. tinha, assim, o máximo de música instrumental que chegava lá era o Spyro Gyra, e assim, o Sei. CD custava muito caro. Só que tinha um Aham. sebo lá no centro de Vitória que todos os músicos conheciam, né? Os músicos estavam estudando e tal. Uhum. E aí, lembro que o Luiz já me falou desse sebo, aí fui lá, cara, virei um frequentador do sebo, e eu achei um CD seu naquela É época. mesmo? Era um sebo, mas vendia CDs novos também. Você tinha lançado o Pé na Cozinha. Esse eu E acho que é eu, um que eu mais gosto dos meus. pois é, Uhum. eu adoro esse disco, cara. Você não faz ideia de quanto eu ouvi esse disco, porque eu Muito gosto bom. muito de ritmo, né, de balanço, Uhum. assim. Certo. Então foi uma referência muito legal. Tem até uma música capixabinha, não é? Não é isso? Não, capixaba. Capixaba? É. Eu acho que é Eu fiz capixabinha. para. Eu acho que é Podemos capixabinha. casar um bravo aqui, eu vou encher o bolso de grana. Essa música eu fiz para a Kátia Rocha, saxofonista, Sim, cantora, é. de Eu vez em lembro de quando. você tocando com ela. Eu lembro de você tocando com ela na TV, inclusive. E aí Isso. eu tenho boas lembranças dessa época, assim, que nossa, você estudava pra caramba, tirava muita coisa de ouvido, né? Então, Sei. eu tirei uma música desse disco, não lembro qual que é. E você Uhum. sempre teve essa coisa de mão esquerda, técnica, balanço, e eu sempre gostei muito disso. Então, Pô, desde que essa época já bom. era uma referência bacana Que pra bom, mim, isso me né? alegra demais, porque É. você é um dos pianistas brasileiros que eu mais gosto. Oh, que legal, cara. Pô, obrigado, velho. Obrigado mesmo. Fico Deus lhe honrado, pague. fico honrado. Então eu vou sair do ar, você, por favor, fique à vontade. Tá bom. Vou tocar uma música minha. Poxa, agora talvez fosse melhor virar o celular, né? Deixa eu ver aqui. Pedir desculpa, a gente teve um probleminha. A gente teve um probleminha, não sei o que aconteceu. O computador não estava funcionando, a tela estava ficando preta. A gente teve que fazer. Acho que ele não vira sozinho. Ah, virou. Deixa eu ver se consigo. Ao vivo é assim mesmo. Tive que fazer com o celular. Vocês topam ver só a minha mão? Não sou tão bonito assim, então vocês vão ver minha mão aqui. Depois eu volto. Fazer uma composição minha. Deixa eu ver o que posso fazer. Uma composição minha chamada Allegro em Três. Uma composição antiga, uma das primeiras composições.
Isso aí. Alegro em Três, composição minha. Tem quanto tempo essa música? Ah, faz tempo. Eu compus para um grupo que a gente tocava chamado Pano pra Manga. Devo ter composto essa música em 2004, faz muito tempo. Uma das primeiras composições. Foi a segunda composição, para não dizer que foi a primeira. Poxa. Faz Olha, um a bom gente tempo. tem algumas mensagens aí. A Sônia... Sônia, querida minha aluna, das mais Nossa, estudiosas. Spaces. Spaces, Sônia de Cardoso, Spaces. Sônia, estuda mesmo que vale a pena. Você tá vendo teu mestre aí? É mesmo. A Bel Bess, aí de São Paulo, ela aqui no Rio, ela era pianista e está se tornando percussionista agora. Talvez depois Exatamente. dessa noite que ela vai te rever, ela se torne de novo, volte a ser pianista. Janete D'Alonso, minha aluna, Júnia Vettorazzo. Sérgio Nogueira é um aluno meu, que se tornou amigo, ele é um cara muito talentoso. Boa noite, maestro e Hércules. Me emociona o talento e a contribuição que vocês dão para o piano. Obrigado. Boa noite, valeu. Nena Oliveira é uma produtora muito amiga minha lá de Salvador, uma pessoa especial, muito sensível. Obrigado, Nena. Asako Kishimoto, de Fukuoka, no Japão. Ali agora são 9h15 da manhã, né? Eu não gosto de acordar cedo. É o Hércules... Não está o dela, não está aqui agora. O Hércules, ótimo. Oi, Asako. Você conhece Conheço a ela? Asako. Conheço, ela já veio aqui a São Paulo, nos encontramos. Isso. Ela toca muito bem, apaixonada por Radamés Inhatli, Ernesto Nazaré, querida Asako. Tá bom. Hércules, eu vou tocar uma agora para você. Essa música aqui, hoje, a música que eu compus hoje, que eu vou postar mais tarde, eu fiz dedicada a você. Mas infelizmente... A mim? A você, Hércules Gomes. Com o maior prazer. Por que você não me mandou isso aí ainda? Não, que é de hoje, vou te mandar. Que honra, Leandro. Não tá debaixo do dedo, senão eu mostrava alguma coisa. Mas para você ter uma ideia, é um coco em 3. Você vai curtir, tu vai arrasar. Eu vou fazer. Vou tocar. Agora, deixa eu ver como é que faz isso. Ah, meu Deus, na hora dos... Pronto. Você tá ouvindo aí? Beleza. É uma música que faz parte desse meu projeto diário musical, que foi composta no dia 4 de janeiro. O nome dela é A Totô, Meu Pai. Foi feita, dedicada a Baloaê e homenageando também Cláudio Jorge
tremendo músico, violonista, cantor, compositor e filho de Obaloaiê. Vamos lá. Bravo, muito bom, Leandro. Obrigado. Ô, Leandro, eu vou pedir desculpa a você e aos espectadores aí. Eu dei uma paradinha aqui para ouvir a live e o som realmente está um negócio pavoroso aqui do meu piano. Se a gente puder continuar mais na conversa do que no piano, que realmente não tem condições, está muito ruim mesmo. Eu pedi desculpa explicar para o pessoal, né, que a gente tentou fazer um teste 1 hora antes aqui e não sei porque a minha imagem não estava aparecendo, né? Porque quando eu uso piano, eu uso uma webcam, também uma plaquinha aqui que o som melhora bastante, fica estéreo e tal. Mas hoje não deu certo, explicando pro pessoal aí. Tive que ligar o celular, mas o som realmente tá muito pavoroso, não dá pra tocar. Não posso até demonstrar alguma coisa aqui, mas tocar música
Tá Peço bom, tá bom. desculpas aí para você e para todo mundo que está assistindo, mas não Não, tem tranquilo, condições. pô. Depois vamos marcar uma outra ocasião aí também. Sim, a gente marca, mas posso demonstrar uma coisinha ou outra, sim, assim. Tá Teclado, beleza. essas coisas, tranquilo. Olha, a Sako Kishimoto veio com aquele papo de wash hands, wash hands, wash hands. Outro dia que eu aprendi que isso aí é aplauso. Na linguagem de internet quer dizer aplauso. Thelma Tavares, valeu, Thelma. Thelma, grande compositora, cantora, boa noite a todos, salve, salve. E a Bel Besser tá elogiando meu projeto de uma música por dia, obrigado, Bel. Fica ligado que sempre vai ter a nova. A nova que eu vou postar hoje, daqui a pouco, é dedicada ao Hermes. Para ver se melhora o astral dele um pouco, porque esse negócio do som desanima a gente mesmo. E... Vem cá, me diga aí, Marçal. Marçal. Tô te chamando de Marçal porque eu te falei antes, né? Que você tá com a cara do Marçalzinho, né? O Leandro, no backstage aqui, no camarim aqui, ele falou para mim, cara, você tá cada vez mais parecido com o Marçalzinho, né? A família Bulcão falou assim, tranquilo, Hércules, sabemos que você é maravilhoso, já assisti muitos vídeos seus. Beleza, pronto. Pedro Assad, coisa linda essa live. Dali, Hércules, Gomes e Leandro Braga, sou fã de vocês dois. Muito som sempre, obrigado. Hércules, me conta aí dessa tua formação. Antes de você ir para Campinas, você já tinha estudado piano clássico, algo assim? Não, eu comecei tocando de ouvido, né? Meu pai toca violão, tem um ouvido impressionante, assim, mas é autodidata no que estudou música, toca violão e toca baixo também. E cresci ouvindo meu pai tocar, mas quando era criança não queria saber de estudar música, não. Queria jogar videogame, queria jogar bola. Então, ele sempre me incentivando, mas eu nem aí. Aí quando eu tinha uns 13 anos, eu mesmo, por iniciativa própria, pedi para ele me ensinar uns acordes no violão. Ele começou a me ensinar e aí foi o meu primeiro contato com o aprendizado de música mesmo. E aí depois de um ano, mais ou menos, eu comecei a passar esses acordes, mesmo a harmonia, mesmo por um tecladinho que tinha lá em casa não era de um amigo dele, mas o tecladinho ficava lá em casa de vez em quando. E aí eu comecei a tirar umas coisas de ouvido, assim, então comecei totalmente sozinho no teclado. Aí depois comecei a tocar com ele na igreja, a gente frequentava muito igreja católica nessa época, né? Toquei uns aninhos na igreja assim, depois as bandinhas lá do bairro já me chamaram para tocar e comecei a tocar em banda. Sempre teclado. O primeiro contato com o piano mesmo, eu só fui ter com 17 anos, quase 18 anos já, quando eu entrei numa escola de música, num conservatório de música, né? Que é aí que eu comecei a estudar teoria e tive um contato com o piano acústico. Mas eu não tive piano. O primeiro piano só fui ter aos 20 anos de idade, quando já estava na faculdade. Sempre estudava com teclado. Ia lá no conservatório estudar no piano, né, e tal. E enquanto isso, tocando teclado nas bandas, né, tirando muita coisa de ouvido, inclusive suas músicas. E essa passagem pelo conservatório foi aí que eu comecei a ter contato com teoria musical. Já tinha pesquisado muita coisa, eu comprava livros para estudar sozinho, né, e tudo mais. Então, quando eu entrei no conservatório, já sabia algumas coisinhas, mas já tinha 17 anos. E é uma questão assim que vem de uma família muito pobre, né? Não tinha dinheiro mesmo para pagar escola de música, né? Tanto que quando eu entrei eu já pagava com o dinheiro que eu recebia das bandinhas que eu tocava, né? Certo. Então, com 19 anos eu fiz cursinho pré-vestibular e aí com 20 anos passei no vestibular, né? E fui estudar na Unicamp. Tinha 19 anos ainda quando eu fui para Campinas, mas foi um negócio penoso, cara, porque enfim, sempre estudando em escola pública, eu ensino no Espírito Santo, especialmente o ensino médio, tudo era ruim, né? Mas o ensino médio, no finalzinho da década de 90, foi pavoroso, um negócio assim que a gente tinha greves de 6 meses. E depois o governo inventava um plano de estudos lá para avanço, para passar todo mundo. E em 2 meses resolvia tudo, passava todo mundo e boa. Então, quando eu entrei no cursinho pré-vestibular, eu percebi que eu sabia 30% do que eu deveria saber para passar no vestibular de música. Estou falando de medicina, estou falando de direito, estou falando de vestibular de música, né? E aí foi 1 ano sem tocar piano. 1 ano sem tocar piano, estudando geografia, matemática, português e tal. E aí consegui passar na primeira fase, né? A prova de aptidão somou muito, também tinha um peso muito grande naquela época.
E aí que eu fui para Campinas, aí que eu me mudei para Campinas. Então eu considero que o ensino mais sistematizado, assim, o meu aprendizado mesmo mais sistematizado, inclusive do piano em si, quando eu estudei música clássica, foi na Unicamp. E aí tem uma história curiosa, que eu entrei, na verdade, num curso de música popular e não de instrumento, né? O curso de instrumento era de piano erudito, né? Mas tinha um curso que era bacharelado em música popular. Eu entrei no curso de música popular e lá eu conheci um outro professor, depois de ter estudado com o Gogô, né? Quando estava estudando com o Paulo Braga, conheci o Silvio Baroni, né? Eu queria técnica, queria tocar que nem o Chico Corea, que nem o Gonzalo Valcaba, gostava desses caras. E aí eu fui estudar clássico querendo técnica, mas aí o Silvio era um professor tão especial, ele é um professor tão especial até hoje, enquanto o Silvio ainda para ter aulas, quando dá, e ele cativava os alunos, né? Cativava tanto assim que quase virou uma religião, o Silvio lá no Instituto de Artes, né? E eu era um desses alunos, então foi uma época que eu parei de tocar música popular, eu tranquei o curso de música popular para estudar com o Silvio Baroni. E foi essa minha passagem pelo clássico. Foram 4 anos, mais ou menos, mas 4 anos muito, muito intensos, né? E foram decisivos, assim, porque se eu não tivesse essa passagem, eu não tocaria, não faria esse som que eu faço hoje, assim. Não teria esse trabalho que eu tenho hoje. Com certeza seria um outro pianista. Não é bom, não é melhor, não é pior, mas seria com certeza uma outra coisa. Eu acredito, Leandro, que a gente é o que é, óbvio, por causa das nossas experiências vividas, né? Por causa do que a gente tocou. E é muito louco que você... Não, só para complementar, se você não tivesse tido um pai que te estimulasse a ouvir música, querer aprender uma coisa, também seria diferente. Agora ele vai ficar orgulhoso, com certeza ele está vendo essa live, hein? Qual o nome? Agora, seu Paulo. Seu Paulo, olha, seu Paulo, parabéns. O senhor foi responsável pelos primeiros passos de um dos maiores músicos do Brasil que a gente tem. Eu falo isso sem medo de errar. Parabéns. Agora minha mãe vai chorar. Agora tu pede aquele empréstimo lá que você estava com dificuldade. Olha, eu tenho umas mensagens aqui. A Sônia Raichu Pereira, você deve conhecer. Conheço, ela sempre... É uma fortaleza. Obrigado, Sônia. A Sônia sempre acompanha o trabalho aqui nas campanhas de financiamento coletivo, ela sempre está presente. Obrigado, viu, Sônia, querida? Beleza. Muito obrigado mesmo. Família Bulcão, acabei de descobrir que é a minha ex-cunhada, a família Bulcão, é a Márcia Bulcão. Você gosta de dançar? A sua música é bem saltitante e dançante. Sempre me perguntam se eu danço e se eu toco percussão. A resposta é não e não. Danço muito mal. Nem é que eu danço mal. Eu não danço nada. Sou uma negação. E tocar percussão também não sei tocar nada. Eu também não sei dançar nada, não. Não sei. Mas essa coisa, eu não sei se você toca percussão, Leandro, você sempre recomenda, inclusive, né? Acompanha o seu trabalho, que os músicos toquem percussão, e é muito interessante isso. Mas eu acho que além de tocar, é muito, muito importante você ouvir, né? Então, as referências que eu tenho de percussão, de ritmo, é mais por ouvir do que por tocar, né? As minhas, né, particularmente. Não, mas olha, eu acho que essa formação, o piano é um instrumento de percussão, né? Só que ele tem o som saindo das cordas, mas a maneira de responder, de você botar o som e dar vida para o som é concebê-lo como um instrumento de percussão. Mesmo se for tocar uma música muito leve, assim, é equivalente a você ter um balafon muito delicado, uma marimba, alguma coisa assim. Deixa eu ver. Yuka Shimizu, pianista também, japonesa, mora aqui, aluna minha, falou, dança no piano. Bom, Yuka, quem que dança no piano? Dança de dançar deve ou falando, dança de... Ou dança tá falando de você. Não. Dança no piano, não, o cara dançou ali, não rolou. Bom, você quer dar um tira-gosto aí de alguma outra coisa pra rapaziada? Cara, eu acho que eu não vou tocar não, Leandro, tocar música não, o som tá muito pavoroso do celular aqui. Né? Eu até tirei o cancelamento de eco aqui, mas não tem muita opção. Isso é principalmente quando você não tem opção de botar o som estéreo, então ele mistura o L com E. Enfim, como é um software para conversa, mais para conversa do que para... O que acontece? Ele entende que o piano é barulho e não conversa. Então ele tenta esconder o som do piano e o som fica com coros, o negócio fica muito estranho. A gente pode falar de ritmo, talvez é uma coisa que eu gosto muito quando eu querendo dirigir a live aqui, desculpa, cara. Mas é porque eu sou fascinado, assim,
quando você fala de ritmo, inclusive os primeiros episódios são os que eu mais gosto, né? Que você explica sobre Ijexá, você fala sobre jongo. Eu vou fazer uma coisa aqui que diz a ética que não se faz isso. Boa Sorte também pede para não se fazer isso. Eu vou te mostrar o começo da tua música. Oba! Vou pagar o mico aqui porque eu não sei tocar direito ainda. Deixa eu ver uma coisa. Thelma Tavares, uma música, por favor, vocês e Yuka Shimizu. A Yuka falando que quem dança no piano somos nós dois. Aí. A família Vulcão está perguntando, Hércules, você toca Noel Rosa no seu repertório? Noel, não tenho nenhuma, para falar a verdade. Já toco, mas sem arranjo, sem nada assim. Mas eu sou fã da música do Noel. Mas confesso que mais ouvido que... Olha essa mensagem aqui, ó. Aí, tá vendo? Falei? Realmente o pai e a mãe sentem muito orgulho desse filhão pianista. Poxa, dona Tereza, esse é o Paulo, né? Teu pai? Seu Paulo, isso aí. Paulo, olha, eu como amigo dele, sem conhecer pessoalmente, por enquanto, também sinto muito orgulho. E quando ele fala que eu vi muito meu disco, tudo, fico mais orgulhoso, né? Essa música, então, é dedicada a você. Mas eu não sei o nome ainda dela. Vou tocar um pedaço que eu fiz agora, logo antes da live. E não tá. Maravilha. Que honra, Leandro. Deixa eu dar uma estudadinha aqui em off. Tá, vamos lá, vou tentar. Eu perdoo o som ruim do teu piano se você perdoar o meu som ruim de estar dando entrada aqui. Que nada, tá bom pra caramba. Ó. Que balanço, hein? Esse é só o comecinho dela. E, cara, eu jamais imaginaria que o mesmo Leandro Braga que eu ouvia lá na década de 90, comprei o CD e tal, ia compor uma música pra mim um dia. Ó, que orgulho. Um prazer. Que orgulho. Que legal, cara, que balanço, hein? Tá vendo? Você sabe que... É um nordestino, tipo, entre escoco e chachado, entre esse. Né? É uma miscelânea nessa coisa de ritmos brasileiros, né? Ao mesmo tempo você ouve um forrozinho ali, ao mesmo tempo parece que tem uma síncope de maracatu, ao mesmo tempo parece um choro por causa das notas rápidas, é um negócio muito louco, muito legal, cara. Muito legal. E eu gosto da forma... Continua, por favor. Não, eu ia te falar que eu gosto da forma que você pensa ritmicamente no piano mesmo. E aí com esse seu canal só que eu descobri o que você tem. Você pensa na percussão. Né? E você usa a mão esquerda, a mão direita, uma para completar a outra, né? Eu penso bastante nisso, principalmente quando eu comecei a pesquisar mais sobre ritmos mais tradicionais, assim. Especialmente maracatu, sabe? Essas coisas. Baião também, mas maracatu muito. Porque é tanto instrumento que você precisa de duas mãos mesmo para tocar, né? Porque maracatu você tem alfaia, você tem gongue, você tem chequerê, você tem... caixa, e se você tirar um daqueles ali, já faz falta. Né? Então, se você não tiver duas mãos para completar, então fica muito difícil. Então, eu costumo botar, por exemplo, a alfaia na mão esquerda, porque eu sempre penso em células rítmicas, né? Qualquer coisa que eu vou tocar, de ritmo brasileiro especialmente, ou qualquer coisa mais rítmica, eu penso numa célula principal para caracterizar o gênero, né? Então, maracatu eu penso na alfaia. A alfaia é grave. Boto ela para a mão esquerda. Então eu desenvolvo um padrão que lembra a alfaia, mas eu não deixo só a célula da alfaia, eu boto umas coisas a mais para que complete e fique mais balançado, né? Então eu uso uma célula, por exemplo, que é assim, é o... Quer dizer, em vez de ficar só a alfaia, 3, 4, eu completo com... E aí, na mão direita, eu coloco
um estudo que eu gosto muito de fazer, eu coloco ou a caixa, né, ou chequerê, e volta e meia eu coloco o gungue, aí geralmente fazendo o... Falando de maracatu, mas tudo que eu penso mais ritmicamente eu faço assim. Nas minhas composições, inclusive, tem uma composição chamada Nação Primeira, certo, que a melodia é inteira baseada em células de gongue, e a mão esquerda fica fazendo a célula de maracatu, mas caminhando numa pentatônica. Então ela começa aqui. É isso. Porém, eu acentuo lá embaixo, subdividindo as semicolcheias na célula da alfaia. Então fica... Enfim, e aí essa coisa de completar eu uso muito também quando tem ritmos assim. Nessa composição eu uso nessa parte aqui. Que é uma mão completando a outra para fazer a célula da alfaia e tal. Isso aí é só um exercício teu, uma proposta? Não, isso essa é uma composição. Aquilo que eu estava tocando antes, exemplificando antes, sim, é um arranjo, mas eu uso como exercício, né? Essa música, como se chama? Nação Primeira. Fazendo menção às nações de maracatu, né? Nações, para quem não sabe, são os grupos tradicionais de maracatu. Então você tem Nação Estrela Brilhante do Recife, você tem Nação Leão Coroado, Nação Elefante. Porque maracatu a gente tem dois tipos, né? O maracatu nação, que é o maracatu baque virado, e o maracatu rural, que não tem nada a ver com maracatu nação em termos de ritmo, assim, que é o maracatu de baque solto, né? Que eles falam. Olha, a Júnia Vettorazzo, uma flautista, gente finíssima, toca muito. Conheço a Júnia. Conhece? Conheço. A Júnia, depois que eu toquei a música que eu fiz para você, ela comentou isso. Impressionante a cara dele. Pronto. Dele quem, Júnia? Minha cara. É a minha cara. Tá pronto. A música que você fez é a minha cara. E daí a tua aluna, lá, Sônia Spaces, essa música é a cara do Hércules. Parabéns, que bom. Pronto, agora tem que tocar mesmo a música. Até o Matavoz achou que fora maracatu, choro, mas não sei o que você falou, ela parece samba. Até uma compositora e cantora de samba fenomenal. A Alcione já gravou várias músicas dela. Pedro Assad falou aí sim, zerou, hein, Hércules? Leandro Braga fazendo música em homenagem, maravilhoso, tem que ter música-resposta. A partir de hoje eu estou esperando. Vou fazer. Ainda não fez, né? Sacanagem. Deixa eu ver aqui. Nena, conversa de mestre. Família Vulcão. Queremos ouvir a Nação Primeira com som bacana. Aguardando a próxima, lógico. Posso aproveitar e divulgar? Por favor. Eu vou fazer um show online no dia 31 de janeiro, lá no meu canal do YouTube. 31 de janeiro é o último sábado desse mês de janeiro. E é um show que vai ter o repertório desse disco que eu gravei em 2013, que é o Pianismo. Vou tocar esse disco inteirinho e também coisas que surgiram a partir desse disco. E além disso, eu vou fazer algumas lives preparando para divulgar, inclusive, esse show online. E a primeira live vai ser amanhã. A primeira live vai ser amanhã, quinta-feira, às 9 da noite, lá no meu canal do YouTube. E nessas lives eu vou exatamente... Oi? É só Hércules Gomes, só, o nome do canal. Se digitar Hércules Gomes é o primeiro que vai aparecer, mas o canal é youtube.com/Hércules Gomes Oficial, sendo que esse oficial é oficial em inglês, tem 2 Fs. Então Hércules Gomes Oficial com 2 Fs. Então amanhã às 21 horas. Tá. Amanhã, que é dia 21 de janeiro, às 21 horas. Eu vou fazer outra live para preparar dia 28 também, e um sábado antes do show, né, que é dia 30, eu vou fazer outra live. Em cada live eu vou falar de algumas músicas desse disco. Então, em uma dessas lives aí, eu vou falar sobre Nação Primeira também, vou falar sobre o Alegre em 3 que eu toquei, outras composições e outros arranjos também. E quando tiver a Esquerda do Piano semana que vem, me dá um toque para eu divulgar também lá, a segunda. Legal. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Valeu. Obrigado. Esse disco, Júnia Vettorazzo, de novo, esse disco é muito lindo. Conheci o Hércules por causa desse disco.
Beleza? Foi mesmo. Maravilha. Deixa eu te perguntar uma coisa. Aham. Que nesse período aí, hoje você é um pianista consagrado, respeitadíssimo, mas antes de você ser consagrado e respeitadíssimo, você já era um pianista. O seguinte, você já era o cara, lógico. Mas enquanto você Já. ainda não era considerado o cara, ainda, no começo de carreira e tal, como é que foi alguma vez você reconheceu um tratamento um pouco diferenciado por você ser negro? Já, muitas vezes e continuo reconhecendo, né? Continua acontecendo, né? Uhum. No geral, depois que as pessoas sabem que você é pianista e depois que você senta no piano, elas veem o que você toca, elas geralmente respeitam, mas antes disso, cara, sabe aquela coisa que o cara chega no consultório do médico, o médico é negro e ela pergunta, cadê o doutor? Né? É a mesma coisa, isso acontece direto. Tive uma situação que eu fui tocar no Festival de Inverno de Campos do Jordão, né? E antes da orquestra chegar, eu ia ser solista da Sinfônica lá, Festival de Campos do Jordão, de 2017. Aí chegou um rapaz da USESP lá, que é o USESP que organiza o festival, né? Um técnico lá, e eu estava tocando piano. E ele chegou para mim perguntar, legal que você chegou, você é o afinador, né? É claro que ele não vai pensar que um cara negro tocando piano ali não é o solista daquela noite, né? Então esse tipo de coisa acontece demais, cara. E essa coisa, até hoje eu lembro nas lojas lá do estado do Espírito Santo, chegava para testar os teclados, né? Era fã daqueles teclados, tinha uma salinha assim, com os teclados mais caros, né? Lá embaixo aquelas PSRs, os tecladinhos vagabundos, lá em cima tinha os Korg, os Roland, naquela época era um negócio de máquinas, achava umas máquinas, você entrava na salinha para tocar, a salinha até ficava fechada, né? Você tinha que pedir, o cara abria para você, aí o cara falava, ó, que tem que ser rapidinho, viu? Não, negócio que... Né? É assim, tem que ser rapidinho. Pro meu amigo que chegava, ele não falava nada, mas para mim tem que ser rapidinho, né? Então tem situações assim, felizmente, polícia parar, sabe, te revistar todo e não parar o carro da galera que estava na frente tocando com você, esse tipo de coisa acontecia direto. Agora não acontece porque eu não estou saindo de carro muito à noite, né? Assim, mas felizmente situação muito pesada, assim, inclusive de violência, não aconteceu aqui no Brasil, mas aconteceu no Marrocos. Uma vez eu fui tocar no Marrocos. No Marrocos. Queriam me prender lá. A gente foi fazer um show lá. Cara, foi uma história assim. A gente estava andando no calçadão e aí chegou um cara de uma lambreta, assim, dois caras, né? O cara jogou a lambreta no chão e começou a me puxar pela camisa. Assim. Cara, o que tá acontecendo? Vou morrer aqui, né? O cara tá querendo me assaltar. Aí o baterista tava do meu lado, começou a bater no cara. Eu falei, bicho, agora que a gente vai morrer mesmo, tá louco, batendo no negócio. O cara só fala árabe, não fala... Enfim, aí tinha um intérprete, né? O intérprete estava lá na frente, aí via com a muvuca, não sei o quê. Aí o intérprete veio, sabe o que estava acontecendo. Aí ele falou com o cara, para resumir a história, o cara era um policial à paisana, pensou que eu fosse nigeriano e pensou que eu fosse assaltar o meu próprio amigo, o baterista da banda, que era loiro, parecia alemão e tal. Na hora que eu fui tirar o celular do bolso para fazer conta, né? Trocar o real não, os dólares por dirham, que é a moeda deles lá. E, cara, nem pediu passaporte nem nada, ele queria me prender mesmo. Então foi uma situação essa foi uma situação bem tensa, e foi simplesmente pela coloração da pele, não faz julgamento nenhum, não pede nada, chega e prende. Por quê? Porque o Marrakech, né, é meio na pontinha do continente ali, o Marrocos na pontinha do continente, e é meio uma ponte para a Europa, né? Então lá tem uma coisa dos nigerianos se mudarem lá para o Marrocos, e acabam, para conseguir dinheiro, os caras acabavam assaltando as pessoas para fugir para a Europa, né, de avião. Então, foi isso que aconteceu. Foi uma situação bem pesada mesmo. Felizmente, aqui no Brasil nunca aconteceu nada nesse nível, né? Mas acontecem coisas que a gente percebe todo dia. E o mais incrível, lembra que eu te falei no início da live que eu só fui ter o meu piano aos 21 anos de idade, Leandro? Mas não só eu. Falando de outros pianistas negros, Amaro Freitas estava falando, inclusive, com um amigo meu, João Carlos Rocha, compositor, né, pianista também. A gente estava trocando uma ideia exatamente sobre isso. Aí ele me perguntou, cara, com quantos anos você foi ter o seu primeiro piano? Eu falei, cara, 21 anos de idade. Cara, eu também. Só fui ter e já estava fora do Brasil.
E aí eu falei, cara, o Amaro Freitas também, o Amaro Freitas não tem piano até hoje. Você vê os vídeos dele tocando piano, é no estúdio lá que ele aluga e tal. Você acha que é coincidência isso? É. 3 pianistas Não, negros que nunca jogaram piano. não, mas você Então, vê uma coisa, o tratamento que você recebeu no Marrocos é o mesmo que é, você corre o risco de de receber aqui. receber da É, PM de São Paulo, da PM aqui do Rio, de qualquer PM do Brasil. Porque é é, o autoritarismo, e quem é o contrário, quem é o perigoso, é o diferente. Quem é o diferente é o negro. Né? exatamente. E tem Para uma esse coisa aí, pessoal, para esse pessoal, e desculpa, só para concluir aqui, a gente mora num país onde o presidente fez o favor de arranjar briga com a China, o presidente lá, o demônio lá de Brasília, fez o favor de arranjar barraco com a China, agora está correndo atrás. Né? Daí faz gracinha, como é que é a vacina e o escambau. Agora vai dançar, se Deus quiser. Se Deus quiser, vai dançar, se Deus quiser não. Vai dançar sim. esperamos, né? Mas diga Esperamos. aí que eu te interrompi. Não, eu queria falar que tem uma coisa de quase que uma predestinação, assim, se você nascer negro, assim, no Brasil, né? A probabilidade de você nascendo negro numa família de negros a probabilidade de você nascer pobre e morrer pobre é É quase que maior. total. É, É muito grande, mas é muito grande, né? Porque é tudo contra você, o sistema acaba sendo contra você, não favorece mesmo, né, para você. Então, eu tenho a felicidade, assim, de ter tido essa oportunidade, até pela mentalidade dos meus pais, da minha mãe, né, especialmente, que eu lembro até hoje da minha mãe falando, olha, eu só não quero que você faça trabalho pesado, não quero que você seja pedreiro, não quero que você, enfim, trabalhe dessa forma. Gostaria que você trabalhasse no escritório, alguma coisa, ou alguma coisa mais intelectual e tal. Então, minha mãe sempre me apoiou para estudar, né? Ela sempre me deu todo o suporte, sim, para estudar. E, então, por esse pensamento dos meus pais, eu consegui estudar, eu consegui ter os meus sonhos, consegui construir tudo tijolinho por tijolinho, que eu não tive carreira meteórica, não tive nada dessas coisas. Tudo que eu faço foi conquistado assim por muito esforço. Então é sempre um recado que eu dou para todos os jovens e acaba sendo uma referência para jovens negros, principalmente, de situação mais vulnerável. É possível. É possível. Se você seguir os seus sonhos, se você estudar, se você for atrás daquilo, cara, é possível. E a música transforma, cara. E a música transforma. Eu recebo mensagens quase que semanalmente, Leandro, de jovens falando que a minha história é inspiração para eles, que bom, né? que bom, que bom. Muitas mensagens, assim, quase que semanalmente eu recebo mensagens assim. E esse é o melhor pagamento, assim, é uma prova de que a minha militância acaba funcionando, porque eu tenho para mim, assim, a minha melhor militância acaba sendo fazer isso que eu faço da melhor forma possível, Exatamente. né? Porque aí você acaba sendo referência para um outro moleque negro lá de 13 anos, de 15 anos, para um cara pobre que também sonha em ser músico, mas não vê isso uma coisa tão distante, cara. Eu via uma coisa muito distante, assim, viver da minha própria música, com a minha própria produção, era uma coisa que, cara, era um sonho, assim, né? Mas eu fui aprendendo, são coisas que você vai aprendendo. Mas eu estudei, saí lá. Uma coisa que eu sempre falo para o meu pessoal, os negros, é que você tem que batalhar e tudo bem, não sei o que, isso aí que você fala, que você pode chegar lá. Mas sempre aviso a eles que o caminho é mais difícil. É E mais difícil de tudo. uma coisa que eu falo para todos eles, negros e brancos, é que a responsabilidade disso aí diminuir futuramente, daqui a algumas gerações, sumir, se Deus quiser, é de todo mundo, dos negros e dos brancos também. Então tem que batalhar junto, negro e branco, tem que batalhar junto. Eu vou tocar uma Exatamente. música para você agora, Oba! música para você, tem muita mensagem aqui, e depois você vê no YouTube, lá, que vai ficar reservado no YouTube, você vê, tem muita coisa pra gente aí. Marcos Avó, conhece? Marcos, grande Marcos, conheço, meu aluno também. Já teve aulas comigo, não é um aluno tão frequente, mas grande. É, com os Um meus abraço, maiores Marcos. carinhos, os dois. E Sônia Rechel Pereira, tem muitos talentos adormecidos, tem mesmo. Tem muitos, muitos. Principalmente os negros. Se for negro e pobre, então, meu Deus do céu. Mas vamos batalhar por isso, pelo amor de Deus. Vamos batalhar Eu junto. vou tocar aquela do Altamiro Carreiro, vou fazer ela rapidinho, tem muita gente que queria ouvir. O Rio Antigo. Legal.
Bravo, muito bom. É um machixezão, né? O original é um machix, do Altamiro Carreiro. É um E é um machixezão. pouco mais lento também, mas ele dá tanto espaço para curtir em cima, que é uma delícia. Eu já vi nesse andamento aí. Eu já vi nesse Ah, é? andamento aí. Ele, inclusive, tocando nesse andamento aí, com uma bandinha. Bom pra caramba. Bom pra caramba. Bom, E é muito interessante, assim, essa coisa do... Eu tava lendo sobre isso, ah, de como a polca se transformou, né? Não só no Brasil, mas em várias partes do mundo, né? Uma febre no século XIX, a polca. E foi. quando chegou no Brasil, o tango brasileiro, o machixe, nada mais era do que a polca tocada do jeito dos brasileiros, Nosso né? jeito aqui. Já absorvida. Mas isso não foi só no Brasil, em outros países virou polca mazurca, polca Scottish, polca outra coisa. E aqui teve polca tango, polca machixe, polca... O que era? Então, isso me esclareceu umas dúvidas que eu tinha, porque eu peguei uma peça uma vez, uma polca do Joaquim Calado, né, que é o Querida por Sim. Todos, que é uma polca super tradicional, assim, realmente, a partitura original é polca, tá escrito polca, mas no meio lá já aparece uma célula de tango brasileiro, né? Eu falei, pô, mas isso aqui polca. Polca, pra mim, você ouve regional de choro, é tunt, 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 tagadata, tunt, tradicionalmente, hoje em dia, né? Mas não é, porque essa polca, realmente, a polca já era uma polca machixe, né? Uma polca já brasileirada. Então, eles escreviam aquilo achando que realmente era polca, e para eles era polca, virou a polca brasileira. Né? E o Ernesto Nazaré, por causa de todo o preconceito que o machixe tinha na época, não escrevia machixe, né? Escrevia tango brasileiro, para que os pais das mocinhas comprassem as partituras, né? Senão ninguém comprava, a partitura não vendia. Ele não queria isso também, né? Era um cara que... O Rui Barbosa dizia que o machixe, o batuque e mais uma outra eram danças... excomungadas. Não era excomungado. Pode até ser também, que era um xingamento equivalente, né? E que não podiam coexistir com uma civilização e tal. Muito babaca mesmo, né? O cara Demais. já chegou, já queimou Demais. lá muita documentação sobre o tráfico negreiro, não sei o que lá. Bom, eu não sei se você tem alguma informação, desculpa, acho que você ia mostrar alguma coisa aí, mas rapidinho, de como a afro-brasilidade, enfim, a África país tem se manifestado no Brasil. Eu acho que o Brasil foi muito reprimido e é até hoje, né? Mas em Cuba, por exemplo, eu não sei se foi tão reprimida. Tanto que a percussão é muito mais presente na música cubana do que na música brasileira. Não que não seja na música brasileira. É muito. Você tem o afro-baiano, você tem muitas coisas com muita percussão, assim, é muito presente. Mas se comparar com Cuba, cara, eu lembro que quando eu fui lá, isso está muito relacionado à cultura africana mesmo, porque o nosso candomblé aqui, o equivalente, chama de santeria, lá, né? Você andando num malecom, você vê uma a cada esquina, assim, uma coisa, eles celebrando a cada esquina, é um negócio que eu acredito que lá não tenha sido tão reprimido, e por isso a coisa do afro se manifestou muito mais forte em Cuba do que pode ter se manifestado no Brasil. Não sei se você tem alguma informação sobre isso, o que você pensa sobre isso. O que eu sei é o seguinte, a santeria, que aliás é a minha religião, né? Tá, legal. Vem da santeria, as manifestações da coisa já foram muito reprimidas. Então não tem muito uso de muitos trajes, de muitas festas, de mulheres usando roupas brancas, não sei o que e tal. Ela é meio no quieto lá, né? Mas os ritmos... Não, mas aonde? Em Cuba, isso. Em Cuba? Então você vai fazer uma consulta lá, em geral, os chamados pais de santo e tal, são os babalaôs, que são os donos do segredo, né? A maioria são homens, aqui são mulheres, tem as suas diferenças. Mas a coisa religiosa ela é muito espalhada frente, né, à população cubana.
Não tem, lá não tem Edir Macedo, por exemplo, né? E, então, teve essa manifestação, mas tem uma outra característica que na formação musical dos músicos de música popular cubana, música não sei o quê, ou até erudita, eles têm que tocar a percussão, todos. Ah, tá. E uma vez eu fui em Cuba fazer arranjos para... Era um disco do Ginga, eram arranjos para um quinteto de cordas chamado Diapasão. E tinha música lá, eu escrevia supondo aquela amarra tal, que a gente já conhecia aqui, hoje está melhorando. Mas é um quarteto, 2 violinos, viola, cello e um contrabaixo. E eles tocam sem cozinha o tempo todo. E aquelas músicas cubanas com aquelas síncope o tempo todo, contratempo tal, exacerbado o tempo todo, e swinga muito bem. Que legal. Mas por quê? Porque lá foi dada importância. Lá não teve um Rui Barbosa que disse que isso era dança excomungada. Deixa eu só mostrar uma coisa aqui, do Alexandre Dias. Parabéns a esses dois gigantes do piano brasileiro. O Alexandre Dias, você sabe que é um cara que jamais dorme, né? Ele produz muita coisa. Ele é um pesquisador, um pianista fantástico lá de Brasília. Ele vai criando coisas que você fala, quem faz isso? É ele. Eu queria ter metade da energia dele. O Alexandre Dias é meu herói, é o herói do piano brasileiro. Está desenvolvendo um trabalho aí assim, fundamental que vai ficar para sempre aí. Eu sou, inclusive, apoiador do Instituto Piano Brasileiro, eu sou assinante lá, né? E a gente faz várias colaborações aí juntos. Para quem quiser conhecer, inclusive, tem uma entrevista nossa aqui no YouTube, no canal do IPB, no meu canal também. Beleza. O Alexandre, uma dessas músicas que eu compus aí foi para ele. Já enviei a partitura para ele já deve estar tocando, porque eu não sei como ele faz tudo tão rápido. Ele não toca mais. Ele só cuida do IPB e cuida da filhinha dele. Não dá tempo. Ele fala, não dá tempo. Mas ele dá o jeito dele lá. Só dá aula. Eu queria só ler 2 mensagens aqui, porque a gente também está quase estourando o tempo. O Biratã Marques, é o Bira Marques lá de Salvador, que é o maestro, regente, compositor, arranjador da Pesadíssima, da Orquestra Afro-Sinfônica. Eles têm uma live toda terça-feira às 7 da noite. É só escrever lá, Orquestrando é o nome. Parabéns pela música e pelo ativismo, muito importante. Já passei por muitos momentos difíceis por causa da cor e principalmente por causa da minha trajetória em busca de enaltecer a música negra. Lindo esse trabalho, Leandro. Parabéns ao Hércules pela música, pelo ativismo e você por promover essa beleza. Obrigado, meu amigo. Valeu, Bira. Gente, vamos... Hércules, eu te peço desculpa por esses contratempos todos aí do som. Não, eu que peço desculpas, né? Foi culpa minha. O computador não funcionou. Não acontece. Vai ser mais um motivo para... Aliás, você vai ter tempo para compor uma música para mim, inclusive. Já estou devendo, cara. Vou fazer sim, mas primeiro você vai ter que mandar a minha. Sim, senhor. Fácil. Obrigado, fiquei honrado, viu, Leandro? Fiquei muito feliz. Queria agradecer a todas as pessoas que participaram aqui do nosso bate-papo, que assistam toda o Orquestrando a Nena, que é produtor do Orquestrando, diz que o Orquestrando vai estar de volta daqui a pouco. Quando voltar, terça-feira, 19 horas. Eu quero agradecer muito a presença de todo mundo. Hoje foi uma live muito bacana, apesar de não ter rolado do jeito que a gente esperava, mas vai ter o segundo tempo. A gente vai virar no segundo tempo. Vamos virar, sim. Vamos virar. Muito obrigado, meu amigo. Poxa, eu fico muito honrado com tudo que você falou de você ter buscado inspirações e aprendizados comigo. Eu fico muito feliz. Demais. Falo de novo, parabéns para o seu Paulo e para a dona Tereza, né? Dona Tereza. Essa educação linda que eles te deram e estamos juntos. Valeu, Leandro. Muito obrigado pelo convite. Parabéns pelo projeto. Fiquei muito feliz quando você inaugurou o canal. Adorei as aulas e adorei as entrevistas, assisti várias delas. Continue com esse trabalho, que você tem muito conhecimento aí para passar para a gente. E eu gostaria de ver um curso online seu, cara. Eu sei que você dá aulas, né? Agora online, mas eu gostaria de ver um livro, ou então um método, né, seu, ou então um curso online aí para o pessoal realmente entrar numa escola de música do Leandro Braga, porque o piano brasileiro precisa desse piano rítmico, desse piano aí que você construiu ao longo da carreira e que é tão valioso, viu, cara? Vou cobrar, hein? Então, obrigado. Obrigado, Leandro. Valeu, cara.
Um abraço, todo cara. mundo. Tchau. Abração.